Vou pegar minhas coisas aqui para ela. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a professora Solange Silva, do Laboratório de Educação Inclusiva. Sou uma mulher de pele branca, de meia-idade, cabelos brancos, longos, ondulados e olhos verdes, apesar de eles ficarem meio escondidinhos. Estou usando uma blusa preta, uma echarpe colorida, com os tons em preto, vermelho, verde e amarelo, e com uma calça preta com listras brancas. Nós vamos iniciar agora, então, a nossa roda de conversa. Não, mais pertinho. Eu não quero ficar fazendo assim. Nós vamos iniciar agora, então, a nossa roda de conversa. Pesquisas em estudos da deficiência. O que temos produzido? Isso que nós vamos saber agora. Tchan, 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 tchan. O que os nossos colegas e pesquisadores, pesquisadoras estão produzindo nessa área. Cada palestrante terá até 10 minutos para exposição e, no final, a gente abre para perguntas, tá? Então, a minha sugestão de organização vai ser: cada um fala, e aí depois todo mundo vem para a mesa, porque são 7 pessoas, aí todo mundo vem para a mesa e a gente vai dialogando, né? Para finalizar aí nossa roda de conversa. Eu peço que vocês não ultrapassem o tempo em função do nosso adiantado da hora, né? E vamos começar, então. Eu, bem assim, virginiana que sou, vamos começar pela ordem alfabética, com a Anaí Guedes de Mello. Quem mandou começar com A? Anaí. Eu combinei com ela que eu ia ser a última, eu ia ser a aula, mas consegui ter espaço para... Voltou, né? Ia ser a última, porque não ia voltar. Agora Mas voltou. os últimos serão os primeiros. Né? Exatamente. Então, Anaí Guedes de Mello é antropóloga, doutora em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também é pesquisadora da ANES, Instituto de Bioética, pesquisadora associada do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, UNED, na UFSC, membro do Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e do GT Estudos Críticos em Deficiência do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO. Seus interesses de pesquisa são em autoetnografias defissas, com temáticas na interface da antropologia, da percepção e dos sentidos, antropologia feminista, estudos sobre deficiência e os estudos queer e creep. Então, com a palavra, Anaí. Quando faltar 1 minuto, aí eu te dou um... Minha filha tá... Mas eu vou tentar estar mais 5 minutos, uma coisa rápida. Boa tarde. Eu estou com a mão segurando o filho, porque o meu empréstimo está aqui prato. Então, parece de algumas vezes, pode ser um pouco descuido e acaba caindo, porque estive em viagem para o interior de São Paulo, e o meu empréstimo produz mais. Então, ele já está mais do que prato, mas o circuito ainda funciona. Então, pessoal, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, olhos, cabelos castanhos e escuros, cabelos compridos, na altura dos ombros, sais, cabelos cruzados, os óculos, com a armação vermelha, tenho umas listras brancas
estão vestindo uma camiseta verde, verde musgo, por aí. É isso, João. Eu acho que eu poderia dizer que na verdade, estou envolvida com várias parcerias, mas aqui eu vou dar uma força maior, uma frente de pesquisa que eu tenho atuado na ARIS, Institutos Bioética, que é uma organização que trabalha com bioética feminista, que se organiza em Brasília, mas tem colaboradores por todo o Brasil. Eu trabalho com duas frentes, na verdade, uma é para eles, que é a principal, a outra que é aqui no Foforcamur, que é deficiência artística espiritual e museus. Apesar de eu ter agora um doutorado, mestrado em antropologia, eu coloquei a graduação para fazer um novo curso, que é museologia, exatamente para contar as vidas espirituais e os espaços de memória pessoas com deficiência em museus. Aí agora, para falar mais forte da pesquisa que eu tenho atuado na área, meu interesse é mapear o feminismo das mulheres com deficiência. A gente sabe que, por muito tempo, não havia um nome para nomear discriminação contra pessoas com deficiência aqui no Brasil. Não havia por muito tempo. A gente sabe, hoje já está usando capacitismo, mas também não havia um nome para nomear o feminismo das mulheres com deficiência. Então, há uma corrente, uma conversa para a gente nomear tipo feminismo deficiência. E agora acabou a bateria, vai acabar a bateria, qualquer momento eu perco lá mais bateria. Aí teve um momento que eu fiz uma consultoria para mapear os feminismos das mulheres com deficiência no contexto da América Latina, mas eu fiquei responsável pela parte brasileira, pelo Brasil. Então, eu mapeei 11 organizações ou coletivos de mulheres com deficiência, não necessariamente que se possa nomear feminista, porque acho que também tem um debate que tem consciência do que é um feminismo, ou então se quer ser, porque não sei se vocês têm acompanhado o debate aqui no Brasil. E só percebi porque eu fui deputadora de um dos coletivos de mulheres com deficiência, na época que eu fiz um trabalho de campo em Brasília, foi deputado o coletivo de mulheres com deficiência, tem Brasília, mas eu fiquei pouco tempo, porque eu tive que retornar para cá. Naquele momento, eu lembro que as mulheres não queriam falar de gênero, não tinha consciência, a consciência do feminismo, porque o feminismo era quase um chicamento, e a gente sabe que isso tem parte continua até hoje. Cheiro, virou quase para palavrão. Tá? Para quem não conhece, a gente sabe o contexto da conjuntura política, bolsonarismo. Então, mapeei 11 organizações de mulheres com deficiência, não necessariamente que seja feminista. O meu objetivo é tentar entender quais são as bandeiras de lutas delas, o que eles defendem, quais são as pautas principais, se as pautas estão relacionadas ao contexto geral dos feminismos, porque a gente sabe que a principal fronteira de todos os feminismos é a luta contra a opressão do gênero. Tá? Mas a gente sabe que hoje está emergindo uma discussão da necessidade da interseccionalidade, então não está mais para falar do gênero como uma questão isolada, porque as mulheres têm experiência de realidade que precisam ser consideradas sobrepostas e não como somatório, como se uma coisa não espécie nada pergunta.
Então, o objetivo é esse. Mas ter esse mapeamento, então, panorama sobre o feminino. Eu tenho atuado, acompanhado o grupo de trabalho internacional que está discutindo, vamos dizer assim, para terem triste, não exatamente que sejam terem triste, mas questões propositivas para discutir o aborto no contexto da deficiência. Exatamente, tem tabu para falar. Eu até acho que uma das questões que é um tabu para se falar do feminismo das mulheres com deficiência é discutir a pauta do aborto. O aborto no contexto, que foi um contexto da deficiência. Então, tem participado desse grupo internacional para se discutir, por exemplo, tem algumas questões específicas, por exemplo, que uma mulher escolhe abortar, não importa se ela tem ou não deficiência, mas se ela escolhe abortar, em um contexto que, com alguma ação e com a dimensão da deficiência, não seja acusado de cheiro. O que é o cheiro? Tem que problematizar isso, porque, por exemplo, quanto tempo eu tenho? Tá, já vou encerrar. Uma das coisas é que há uma paralisação do conceito de cheiro, e um fecho de paralisação nas redes sociais também, por exemplo, pessoas surdas têm acusado o impresso coreano de uma forma eugênica, de eugenia, que tem essa problematização que é o conceito de eugênia. Então, eu acho que dá para pensar em várias dimensões do que implica falar um conceito de eugênia. Uma delas é para a discussão do aborto, porque há uma acusação contra feministas de que se ela toma uma decisão envolvendo uma autonomia reprodutiva, se há uma ação envolve um contexto de deficiência, ela é acusada se não só além de ter parte do patriarcado, que acusa os abortistas, são acusados por feministas e deficiência, e com deficiência, mas por mulheres com deficiência e o Xerca. Então, tem parte tem sido essa. Acho que a gente está caminhando para o final para se truncar aquela arcada que envolve um conjunto de diretrizes que é propositivas para orientar os movimentos feministas do que a gente está entendendo na nossa posição quando envolve o aborto e o contexto de deficiência. Participam desse grupo, mulheres com deficiência, da ISO, da Indonésia, da Polônia, do Estado Jurídico, da Colômbia, eu represento o Brasil e mais alguns países. Do Oriente Médio também, da África também, não lembro quais países da África, mas da África também participam mulheres com deficiência, que é garantida a acessibilidade linguística também. Por exemplo, a maioria fala inglês, mas tem algumas que falam espanhol, e não sabe inglês. Então, tem transcrição em espanhol, tem inglês, tem português também. É isso, muito obrigado. Obrigada, Anaí. Bom, estamos aí com um gostinho de quero mais, né? No final da nossa roda, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu vou chamar, então, agora a Bruna. Ordem alfabética. Ordem alfabética. Deixa eu achar aqui, eu tenho que ter cola para... Para apresentar, né, a Bruna, gente. Está vendo? Vão perder a amiga, hein? A Bruna Gomes dos Santos Costa, a nossa querida Bruna, é mestra em Educação Inclusiva pelo Programa de Pós-Graduação Profei-UDESC, na linha de pesquisa Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, possui graduação em Pedagogia,
habilitação em educação especial pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em atendimento educacional especializado em psicopedagogia institucional. Atualmente é professora da educação especial na rede municipal de Palhoça, tem experiência na área de educação, com ênfase na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Obrigada. Bom, boa tarde. Sou baixinha, bem baixinha. Vou ter que segurar. Melhor segurar. Bom, boa tarde a todos e a todos. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos com algumas mechas acobreadas, cabelos longos na altura do sutiã. Eu uso um óculos de armação preta, estou usando uma camiseta preta também e uma correntinha de prata que está à parede. O título da minha dissertação, né, a minha pesquisa que eu defendi agora no ano passado, a professora Geisa foi a minha orientadora, a professora Solange e a professora Valéria foram a parte da minha banca, então para mim assim, é um privilégio estar aqui, né, falando junto com elas. Então vou falar brevemente sobre o que foi a pesquisa para contextualizar e depois vou entrar no resultado dela, que foi o produto educacional, que eu acho que foi o que fez o diferencial assim na parte da pesquisa. Então, o título da dissertação são as contribuições do atendimento educacional especializado para a escolarização de estudantes autistas, e o recorte da pesquisa foi de crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, e os participantes da pesquisa foram os professores regentes dessas turmas. A busca por trabalhar com professores regentes foi para tentar descentralizar aquela visão que nós, na minha rede, na rede que eu atuo, é muito comum de ligar a criança que possui algum laudo, principalmente as crianças autistas, daquele profissional de apoio que na minha rede se chama professor de educação especial. Então, o e-book, então, ele teve como objetivo identificar alguns possíveis recursos e estratégias que promoviam a participação e romperiam com algumas das barreiras, assim, na sala de aula comum. A problemática da pesquisa ela foi definida na necessidade de aprofundamento do trabalho colaborativo, então, entre o professor de AE e o professor de classe comum, tentando responder à questão de como está ocorrendo a escolarização de estudantes autistas na sala de aula comum lá na rede regular de ensino, né? Então, com o estudo, a gente buscou bem tentar ver quais seriam alguns dos possíveis recursos e suportes que estavam sendo utilizados, né, considerando, então, ali a inclusão, não só o acesso à matrícula, mas também a permanência com equidade e garantindo, então, a participação e desenvolvimento desses estudantes. Já na introdução da pesquisa, nós trazemos o entendimento da deficiência como parte da diversidade humana, que é o que todo mundo traz aqui hoje, né? A questão ali das teóricas feministas da segunda geração, do modelo social de deficiência. Isso foi bem importante, porque foi uma parte que ficou bem nítida durante a coleta de dados, porque ao analisar a fala das professoras da pesquisa, ficou muito perceptível ver que as questões relacionadas às concepções que eles tinham sobre deficiência, elas refletiam diretamente com o entendimento dela e com as ações que ela tinha para com estudantes em sala de aula. Então, quando nós tínhamos aquelas falas mais próximas do modelo social de deficiência, elas traziam relatos de práticas pautadas, então, na ética do cuidado, na percepção de estudante autista como um indivíduo capaz, né, que necessita, sim, de algumas mediações e organizações para transpor ou minimizar as barreiras. E naquelas falas, já que a concepção da professora vinha mais do modelo biomédico, nós encontramos muita culpabilização do sujeito, a redução dele ao seu diagnóstico, né, aquela pressuposição de incapacidades. Eu falo rápido, né? Desculpa. Então, considerando essas questões, para construir o nosso e-book, o guia, né, que é intitulado Guia de Boas Práticas para a Escolarização de Estudantes Autistas, nós dividimos ele em 2 momentos, porque como foi bem perceptível que essas concepções, elas refletiam diretamente nas ações pedagógicas para com os estudantes,
Então, na primeira parte do guia, nós abordamos toda essa questão do que é o modelo social de deficiência, qual é a conceituação de barreiras, a conceituação também ali, as concepções do autismo a partir das perspectivas da neurodiversidade, né? Que vem coadunando com a questão do modelo social dos estudos da deficiência. Então, no guia nós trazemos bastante esses conceitos importantes e pontuamos também que esse guia ele não era uma receita pronta, porque como eu venho da escola, como eu estou na escola, o que a gente ouve muito dos professores é aquela busca por uma receita pronta, como se o indivíduo se reduzisse ao seu diagnóstico, e que se o diagnóstico também fosse único, se não tivesse outras questões, né, relacionadas àquele indivíduo, a não ser o seu diagnóstico. Então, o que nós víamos muito? Hoje eu trabalho com essa criança, eu tento fazer tudo por ela, mas amanhã ela foi laudada, ela recebeu o diagnóstico, e aí eu já não tenho mais essa capacidade. Eu chamo a minha colega do AE e digo para ela, agora eu não sei o que fazer. Então, ficou muito nítido de quantas eram as concepções, né? Então, assim, não, agora eu não consigo mais, mas até ontem eu tinha esforço, porque eu entendia que ele era público da escola comum. A partir do momento que ele recebeu, que ele foi laudado, ele continua ali na minha turma, mas eu preciso que a professora de AE esteja ali e me oriente, porque eu já não sei mais lidar com ele. Então, no guia a gente trouxe várias práticas exitosas, que mostravam muito essa questão de que eu preciso mudar o contexto e não o indivíduo, né? Espero que eu esteja falando mais devagar, mas é que eu sou bem manezinha da ilha, que eu já falo rápido. Falando menos que a Carla. Nossa. Então, assim, só para finalizar, né? Eu trago aqui uma fala que a Rios trouxe, que ela fala sobre a lente que a gente escolhe para ver o autismo, define, então, as ações frente a estudantes autistas. Então, o diagnóstico ele pode ser percebido de duas formas: taxativo, explicando o porquê de não se enquadrar nos padrões esperados para a escola, ou como uma possibilidade, que entende a pessoa como diferente e reconhece as suas necessidades. Então, as práticas que nós trouxemos no guia, eles são pequenos exemplos de ações que fazem a diferença na inclusão escolar de estudantes autistas. E o ponto em comum dessas ações é que vem ao encontro, então, da concepção do modelo social, do entendimento de que é um ambiente que deve ser modificado para acolher as diferenças. E, portanto, não cabe ao estudante se adaptar, né? Não tem aquela questão mais do controle do corpo, né? Tem uma questão lá do mordedor, que a criança ela tinha o costume a necessidade da autorregulação, ela usava o ato de morder. E em conversa com a professora Jair, foi feito, então, o recurso de um mordedor. É um exemplo bem breve de uma prática exitosa. E essa criança, ela tinha, sim, ela conseguia se autorregular usando o mordedor como recurso, né? Não machucando a si e nem aos outros, né? Do que eu ficar, não morde fulano. Tira o fulano da sala que o fulano morde. Faz uma reunião de pais porque eu não quero mais essa criança na sala porque ela morde todo mundo, né? Então, da gente pensar assim, eu não vou corrigir algo que é necessário. Eu vou, sim, achar um recurso para que possibilite aquela pessoa a estar naquele ambiente com as suas necessidades atendidas, né? Então, acho que seria isso, assim, bem breve. Eu falo bem rápido também. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Ai, que delícia, né? A gente ouvi-las. Bom, agora, então, nós vamos para o João Avelino. João Avelino, pessoa surdo-oralizada, pesquisador do campo de estudos da deficiência e masculinidades, participante do Núcleo de Estudos da Deficiência da UFSC e do Laboratório de Educação Inclusiva da UDESC, atua também em consultorias sobre diversidade, inclusão e acessibilidade. Oi, gente, eu João Avelino falando. Eu vou fazer uma rápida audiodescrição
Sou uma pessoa parda, de pele parda, meu cabelo é curto, preto nesse momento, curto bem rente à orelha. Estou usando barba, bigode, estou usando uma camiseta preta, uma calça mais ou menos azul escura preta e um tênis amarelo. Gosto de dizer também que sou cisgênero, um homem cisgênero. Gosto de dizer que também sou gay. Estou no contexto de periferia, então sou uma bicha surda periférica. Sou cria de uma empregada doméstica, mãe solo, parte da vida solo, né? Eu acho que isso faz muito sentido considerar, principalmente para falar sobre a pesquisa, justamente para, eu acho que fundamental o propósito que eu tenho de pesquisar. Eu estou me debruçando a minha pesquisa no campo das masculinidades, no campo da deficiência e também no campo do território, para pensar como se produzem, né? Como esses homens, como esses sujeitos que se auto-identificam como homens, produzem seus sentidos a partir de marcadores sociais de violência, no caso da deficiência, no caso da periferia. Sou desses lugares, né? Sou de outros não lugares também, onde eu estive em contato com, morando em ocupações irregulares, né? Assim, dadas pelo planejamento urbano da cidade, né? Como ocupação irregular, porque lá as nossas vidas elas eram bem irregulares, assim, a gente tinha muita similaridade com o restante da cidade. Nesse contexto, eu percebia que as pessoas desacreditavam, faziam, né, processos de desconfiança, né? Olha, o morador da favelinha, enfim, algo que é bastante violento para pensar aí esses sentidos e como que a gente reverbera isso para outros lugares ou como não reverbera também. Enquanto pessoa surda que ouve, o que mais foi me dado ou não me dado, né, também, foi essa condição da segurança, né, da confiança de que eu era, de fato, uma pessoa surda. Então, você é surdo mesmo, mas você não tem nenhum dispositivo, nenhum marcador corporal que representa isso. Acho que vai fazer muito sentido com a discussão que a gente teve agora pela manhã, da Giovana, pensando em deficiências não aparentes também. E, sobretudo, a gente está pensando um sistema patriarcal, né, um sistema de gênero que compete, né, vou pensar assim, que prestigia uma roupagem sobre as características do que é ser homem nessa sociedade, né? Então, existem alguns requisitos, alguns vários requisitos, que devem ser cumpridos, que devem ser performados, principalmente, na condição de sujeito homem, que se identifica como homem, nessa sociedade. Então, aqui a gente está pensando, e aí eu também tenho uma cautela e um cuidado muito grande de não conduzir essa conversa para um lugar de considerar o homem como uma vítima, né, nesse sistema todo de gênero, pensando aí a mulher também como a principal vítima de violência, né, os homens autores de violência. Não é por esse caminho que eu quero seguir, mas é sempre é importante dizer que não é para essa contribuição que eu quero, mas como esses homens, né, pensando nesse território, né, vamos pegar algo mais prático, assim. Vamos pegar um homem que formaria ou nasceu em uma família que, numa perspectiva familista, onde ele precisa ser o mantenedor da casa, né, o mantenedor financeiro, ele precisa ser o sujeito racional, ele é o sujeito que decide a reprodução, a manutenção da formação da família, enfim, todas essas condições que a gente vai pensando, todas essas roupagens que ele vai vestindo, porque ele precisa ser forte, ele precisa ter todas essas características, ele precisa ser trabalhador, ele precisa, né, fazer gerência da família, da casa, enfim. E aí a gente é atravessado pelo primeiro marcador da diferença, que é a deficiência, por exemplo, no aspecto que a gente estuda no campo da deficiência, do estudo da deficiência, é uma inferiorização desse sujeito. Então, a gente já percebe assim, peraí, eu deveria estar no topo de tudo, considerando aí todas essas roupagens que me deram e que eu era, e que também, assim, tem que pensar que tem algo que é intencional
dessa roupagem que eu visto, né, para que eu continue participando desse meio, né? Então eu vou mostrar que eu sou forte nacional na frente de todo mundo, porque isso me garante que eu continue nesse mundo, né? Nesse círculo de pessoas, por exemplo. É aí que bom, e aí a gente pensa a deficiência como algo que já não é o que a sociedade capitalista, neoliberal, né, tudo colonial, enfim, a gente poderia ficar horas aí se debruçando e tacando fogo nesse sistema, né? Mas a gente não vai fazer isso agora. Agora. Deixa para depois. Mas é isso, assim, de considerar que existe um aspecto que não vai dar a condição desse sujeito com deficiência, desse homem com deficiência, de performar tudo isso. Então, como é que ele produz a sua subjetividade nesse contexto, né? Assim, vamos pensar uma possibilidade de que ele não, que tem uma possibilidade de corpo que ele não consiga trabalhar. Por uma definição corporal, fisiológica, psicológica também, a partir das suas limitações, enfim. Já não é mais um homem trabalhador. E aí, que figura é essa? Né? Isso são todas as suposições que eu estou fazendo, tá? Meu projeto ainda está no bercinho da qualificação, faz uns 2 meses, 1 mês, 2 meses que ele saiu da qualificação, estou deixando ele lá um pouquinho curtir a vidinha dele. Então, eu não sei o que eu vou encontrar nesses homens, né? No encontro com esses homens, eu tenho uma expectativa, porque isso vai ser um reflexo da minha experiência de vida também, mas a gente ainda não tem uma certeza, né? Eu acho que eu nem vou encontrar nenhuma ali, né? Talvez eu vou encontrar várias histórias, né? A partir de... E para finalizar, eu acho que o último marcador aqui é o de território, né? A gente pensando no contexto de periferia, que não tem um marcador de violência tão, vou pensar assim, tão forçado como o da deficiência, mas ele aparece de modo a invisibilizar, principalmente no sentido da confiança, né? Isso pelo menos a partir da experiência que eu tive, assim, né? Esse território, esse espaço que é carente de infraestrutura, que é ausente, né, de possibilidades de sistema de transporte público, de sistema de saúde, sistema educacional, como que isso está de reflexo, né? A gente vê aí que tem uma taxa de analfabetismo dentro da comunidade com deficiência e que também pode ser algo que foi construído, né, que foi subjetivado por essas experiências, haja visto que, por que uma pessoa com deficiência estudar? Então, né, é um contexto nesse sentido. E eu acho que eu dei conta de pensar que qual que é o propósito, né? Enfim, pensando em ciência masculina, quanto tempo que eu tenho só? 1 e meio. 1 e meio. Então, eu vou correr aqui só para fechar, estou dando conta. Basicamente, a proposta é essa, né? A gente tem uma masculinidade hegemônica, uma roupagem que a sociedade patriarcal construiu, aquilo que é intencional, que o homem, que os sujeitos homens colocam para poderem continuar nesses lugares, e também aquilo que eles também fazem como cumplicidade, né? A gente tem que pensar que também existe aí o efeito de ser cúmplice dessa luta não, né? Dessa perspectiva, dessa complementação patriarcal, né? Dessa dominação patriarcal, dos sistemas de gênero e tudo mais. E aí eu encerro convidando aí, se alguém tiver homens, moradores de periferia, né? Homens periféricos, e tenham deficiência aparente ou não aparente para fazer a entrevista comigo em algum momento. Lá pelo segundo semestre a gente está com. Eu só tenho 2 pessoas. Eu sou, meu Deus, Marivete e Adriano, sinto muito, né? Eu sou orientado pelo professor Adriano Beiras, no campo dos estudos de homens e masculinidade, e também orientado pela Marivete no campo da deficiência. A minha banca teve essa maravilhosa pessoa que está na minha esquerda, Sol, a Márcia Moraes, que é da UF, né, da Federal Fluminense,
E também a Raquel, que discute feminismo também e mídias sociais. É isso, gente. Obrigado. Eu expliquei. Eu tive o privilégio, né, de participar dessa banca. Eu posso dizer que promete um belo, maravilhoso trabalho que já está sendo gestado aí. Bom, agora nós vamos para Josiane de Oliveira Luz. A Josiane possui graduação em Psicologia pela Universidade do Planalto Catarinense, especialista em Avaliação Psicológica pela Universidade do Planalto Catarinense, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina, tem experiência como psicóloga clínica, educacional e social, pesquisadora participante do grupo de pesquisa sobre deficiência do NED, da UFSC, docente da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Boa tarde. Eu fico um pouco ansiosa para falar assim, em público, então vocês me perdoem um pouquinho sobre isso. Vou iniciar me descrevendo, então. Sou uma mulher parda, cis, tenho cabelo preto, comprido, hoje está amarrado. Uso uma blusa preta também, uma saia preta, nota-se que eu gosto de preto. E uma sapatilha preta também. Então, vim contar um pouco sobre a minha pesquisa, né, do mestrado, orientada pela professora Marivete. E tinha como título, né, tem como título, Psicologia, Deficiência e Assistência Social, processo de significação de psicólogas sobre suas práticas profissionais no CEPRED. Então, Psicologia, Deficiência e Assistência Social, processos de significação de psicólogas sobre suas práticas profissionais no CEPRED. Vou tentar falar mais devagar. CEPRED é o quê? Vou explicar. Então, o CEPRED ele é um serviço da Política Nacional de Assistência Social. Ele está num nível de média complexidade, então atende pessoas com deficiência que estão em situação de violação de direitos, suas famílias, e também pessoas idosas. Dentro da Política Nacional de Assistência Social, além desse serviço na média complexidade, tem um serviço na proteção social básica e tem os serviços de alta complexidade, que seriam as residências inclusivas. Isso é o que está na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, é o que está posto na política, porém, na prática, a gente sabe que se efetiva muito pouco daquilo que está proposto. E a minha pesquisa, ela traz alguns resultados que vão bem nesse sentido. Então, na conversa com as psicólogas, né, que trabalham nesse serviço aqui no Estado, eu percebi que ainda há muita fragilidade que começa desde a nossa formação enquanto psicólogas, né? Então, a gente não pauta a questão da deficiência na formação, e quando pauta, não é por um viés do modelo social, de um modelo mais ampliado, né? Ainda é com base no modelo médico, de diagnóstico, de rotulização. Outra questão também que se aponta, né? Como é um serviço da política de assistência social, as psicólogas e os assistentes sociais, que são a equipe mínima desse serviço, acabam entrando via concurso público. E esse concurso público, ele seleciona as pessoas a partir de uma prova e não das suas experiências, das suas competências, habilidades, né? Então, muitas vezes as pessoas atuam nesse serviço a partir de uma aprovação no concurso, e aí eu faço um concurso genérico, que é para a prefeitura, tenho expectativa de trabalhar na saúde, na educação, em outros espaços, e acabo indo trabalhar com pessoas com deficiência. Então, uma das frases, né, que me chamou bastante atenção quando fiz essa pesquisa,
foi de uma participante que elas se chamaram no RH e disseram, ó, você vai trabalhar com idosos e deficientes. Então, é dessa forma abrupta que as pessoas entram, né, para atuação nesse serviço. E aí, somado a isso, há poucas oportunidades de formação, de capacitação continuada dentro da política de assistência social, em detrimento de haver uma política estruturada a nível nacional, né, com núcleos de educação permanente que deveriam existir nos municípios. Então, ainda há um grande desafio sobre isso. E a palavra desafio é o que destacam as psicólogas participantes da minha pesquisa quando se remetem à sua prática profissional. É desafiador porque os serviços não são acessíveis, é desafiador porque a nossa formação é frágil, é desafiador porque a gente entra sem saber que vai trabalhar com esse público e a gente não tem muita oportunidade de capacitação. E aí, uma outra fragilidade também apontada foi uma falta de uma política realmente, né, de cuidado, de uma política que exista uma rede de serviços. Então, quando eu fiz o levantamento para iniciar a pesquisa, eu mandei um e-mail para a Secretaria do Estado da Assistência Social e eles me disseram que tinha 64 CEPRED, 64 equipes, né, para trabalhar com pessoas com deficiência e idosos em situação de violação de direitos. Porém, só 24 tinham uma equipe. Então, existia o serviço e não tinha equipe para trabalhar, né? Então, de fato, não existe, porque o serviço de assistência social ele é pautado no trabalho técnico, né? Então, precisaria ter a equipe para que existisse o serviço. Então, as participantes apontam, né, que é como se fosse só o CEPRED e acabou. Então, não existe muito intensivamente o serviço da proteção básica, né, que seria nível de CRAS, para fazer esse mapeamento das pessoas com deficiência do território, que tirar essas pessoas muitas vezes de uma situação de isolamento, né, que ainda ocorre com bastante frequência. Acho que eu não pontuei na minha apresentação, eu também sou trabalhadora do SUAS, trabalho há 10 anos em CREAS, então trabalho nessa parte de atendimento a famílias. Isso foi um dos grandes motivadores da minha pesquisa. E um outro tema que chamou bastante atenção, que as trabalhadoras, elas colocam, né, as psicólogas, algumas frases como, eu estou sempre trabalhando com a família que a prefeitura deveria ter. Então, a prefeitura deveria ter acesso, deveria ter serviços que as pessoas pudessem acessar, e a gente deveria sair dessa lógica familista de cuidado. Porque o que ocorre muitas vezes no CEPRED, que é um serviço de CREAS, um serviço de média complexidade de violação de direitos, é que o cuidado é imposto às famílias. Então, se você tem um idoso, uma pessoa com deficiência na tua família, você, enquanto família, precisa se reorganizar para prestar esse cuidado. E o Estado vai contribuir muito pouco. Então, só para passar um pouquinho aqui para mim não me alongar, como conclusão, então, nós apontamos, né, que a efetivação das práticas emancipatórias e a melhoria da prestação dos serviços públicos para as pessoas com deficiência, tais como o CEPRED, demandam um rompimento com familismo, assistencialismo, capacitismo, que são elementos que atravessam e constituem também o modo como essas psicólogas compreendem a deficiência, porque isso aparece também na significação das psicólogas, né? Ainda um viés capacitista e familista. Então, a gente também aponta, né, a escassez de estudos que versem sobre as políticas públicas, né, e atendimento a pessoas com deficiência. E aí a gente coloca também como uma conclusão, né, que é preciso retirar as pessoas com deficiência da condição de invisibilidade enquanto público da política de assistência social, e aí eu ouso falar também das outras políticas públicas, né? Hoje, enquanto professora, eu oriento estágios, né, em campos sociais, e aí, infelizmente, as possibilidades de estágio que a gente tem, que trabalhem em contextos que atendem pessoas com deficiência, são do terceiro setor. A gente não tem muito espaço
que atenda no serviço público mesmo, né? Então, evidencia-se na minha pesquisa e em outros campos também essa grande fragilidade da política pública em se organizar e prestar esses serviços. Para concluir, que eu já devo ter ultrapassado, 1 minuto, dá tempo ainda. Cronometrado. A psicologia, enquanto área de produção do conhecimento e de atuação profissional, precisa engajar-se na luta anticapacitista, na defesa das políticas públicas e na construção de práticas que efetivem direitos na perspectiva da justiça social. A luta anticapacitista é todo dia. Obrigada. Obrigada, Josiane. Eu, quando aparece assim pesquisas na área da saúde, dá uma coisa tão boa, né? A Valéria que está aqui sabe muito bem, né, Valéria? Quanto que a gente precisa estar fissurando aí, né? Essas concepções capacitistas e familistas, principalmente nessa área, né? Vou chamar, então, a Natália Vieira. Natália é autista, artista, ativista, experienciando práticas como atriz, palhaça, musicista e fotógrafa. Atualmente está professora de teatro da Rede Municipal de Florianópolis, onde trabalha com crianças de 1º a 5º ano. Suas pesquisas envolvem a arte inclusiva, as relações horizontais, o ensino-aprendizagem e as pedagogias da cena. Com a palavra, então, a nossa querida Natália. Eu não sei se aparece. Está aparecendo, tá então. Mas tem que ver lá na gravação se está pegando. Não, aqui está compartilhado, eu só tenho que ver. Tá aqui, ó, está aparecendo aqui. Tá certo? Tá certo. Então, boa tarde. Boa tarde. Como dito, eu sou a Natália, e eu vou conversar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre as possibilidades entre teatro e deficiência. Vou me autodescrever então, eu sou uma mulher cisgênero, branca, jovem, de 24 anos, eu tenho um rosto bem redondo, o nariz mais redondinho ainda, eu tenho várias sardas, o meu cabelo é castanho escuro, assim como os meus olhos, e o meu cabelo, ele tá bem curtinho, bem rente à orelha. Ele é bem cacheado e eu tô usando uma tiara branca hoje. Tô usando uma blusa branca, com um casaco bem leve, preto por cima, uma saia cor caramelo, com meia calça preta, porque tá friozinho hoje, e um sapatinho branco. Como dito, então, eu sou autista, sou atriz e palhaça e sou professora de teatro. No slide que eu estou apresentando aqui agora, eu deixei uma foto minha com esse cabelinho curtinho também, e um casaquinho também fininho, meio estação, assim, né? Bem colorido e uma blusa preta. Aqui no slide 3, eu apresento para vocês sobre as duas experiências que eu queria conversar hoje. Duas experiências bem diferentes, 2 tipos de pesquisa bem diferentes também, mas as duas ocorreram no meu último ano da graduação. E elas surgiram a partir da seguinte inquietação: onde estão as artistas com deficiência da Grande Florianópolis? A primeira, então, ali é o meu trabalho de conclusão de curso, que contou com pesquisas a respeito da deficiência, dos estudos da deficiência e do desenho universal para a aprendizagem, assim como pesquisas da metodologia de ensino teatral que fossem mais inclusivas e a oficina prática. Esse meu trabalho foi orientado pela professora Geisa, por parte da questão ali do estudo da deficiência, e pelo professor Felipe, que me orientou na parte da pedagogia teatral.
E daí a segunda experiência é a minha direção teatral, que a gente tem que desenvolver no curso de teatro, Little Desk, e que eu quis, então, trazer uma temática autista e fazer uma tentativa de acessibilidade. Eu digo tentativa porque eu não cheguei nem perto daquilo que eu idealizei, mas eu não tive tempo hábil e nem recurso suficiente. Espero que futuramente ainda saia da forma que eu pensei. Aqui no slide 4, eu começo, então, a falar um pouquinho mais sobre essa minha peça. Ela foi intitulada Outstar, dar vazão a tudo que grita, esperneia e nos rasga por dentro. E ela foi um monólogo interativo que abraçava 3 linguagens diferentes. O teatro físico, o teatro de sombras e projeção. Ela falava sobre 3 épocas, a Idade Média, a década de 1960 e a atualidade, retratando o que mulheres autistas podem ter sofrido nessas 3 diferentes épocas. Ela foi pensada para ser acessível e inclusiva, por isso ela ocorreu lá no Centro de Artes, numa sala que fosse térrea, porque a gente tem bastante dificuldade de acesso ao 2º piso. Foi pensada também para ter intérpretes de Libras. Infelizmente, eu consegui só interpretar uma parte do espetáculo, pelo tempo mesmo, e também para ter uma descrição daquilo que estava acontecendo. No centro desse slide é possível ver uma das fotografias da apresentação, onde eu estou em pé atrás de uma cadeira. Eu visto uma roupa totalmente branca e eu tenho um girassol gigante na minha cabeça. Mas a gente nem consegue ver que a roupa é branca porque é a projeção de girassol. Então, tudo fica pintado de girassol. Meu corpo inteiro, atrás de mim, a cadeira. E eu queria essa coisa bastante carregada, que deixasse claro como uma deficiência invisível pode ser visível também, né? O que mais que a gente tem que fazer? Escrever na testa? A partir desse princípio, eu carreguei bastante e a peça partiu daí. Agora, então, falando um pouquinho do meu trabalho de conclusão, ele foi intitulado Floração, um processo teatral inclusivo pela perspectiva do desenho universal para a aprendizagem e a ética do cuidado. Ele foi uma investigação teórico-prática que envolveu a comunidade de pessoas com deficiência e ou neurodivergências, e ele tinha o objetivo de refletir as possibilidades de um ensino teatral que fosse mais inclusivo, além do meu lugar de docente com deficiência. E essa discussão veio a partir do diálogo entre uma oficina prática e os conceitos teóricos. Para a oficina, eu tive que fazer toda uma preparação, que eu dividi em 2 momentos, uma preparação mais teórica e uma um pouco mais prática. Assim. A preparação teórica ela contou com leitura de materiais das teorias da deficiência, pesquisa sobre os princípios do desenho universal para a aprendizagem, um aprofundamento um pouquinho maior ali na metodologia de pesquisar com, que é da Márcia Moraes, e uma aproximação de grupos cênicos inclusivos, que eu tive que pesquisar bastante para encontrar, porque foi bastante difícil. Mas nessa minha busca, eu encontrei o teatro flexível, que fez muita diferença na minha pesquisa, porque a partir das práticas deles e dos compartilhamentos, eu pude pensar a minha oficina de uma forma um pouco mais preparada, eu digo mesmo assim, e de forma que eu me sentisse mais segura. Já na parte prática, eu tive que preparar um material de divulgação, então ele foi pensado para ser o mais acessível dentro daquilo que eu sei. Então, eu fiz questão de colocar imagem, elencar as informações, cuidar do espaçamento, o tipo de fonte que eu estaria usando. E também tive que fazer a criação de um formulário de inscrição. E daí, nesse formulário, a mesma questão. Colocar imagens que reforçassem aquilo que estava sendo perguntado e cada imagem com descrição da imagem. Tive também que fazer o planejamento das dramaturgias dos encontros, né? Assim que a gente chamou. Quase um planejamento de aula, mas um pouco mais livre para que eu pudesse ir transitando de acordo com o que ia acontecendo.
E eu organizei também, com a ajuda da Prof. Geisa, uns cadernos e kits de registro, porque era muito importante para a minha pesquisa que os participantes registrassem como estava sendo para eles essa experiência. Aqui eu trouxe, então, o flyer nesse slide. Do lado esquerdo tem o flyer. Tem uma imagem de uma mulher cadeirante sorrindo, deslizando numa rua com flores. E daí tem as informações todas elencadas, assim, utilizando o negrito e uma fonte que fosse mais compreensível, né? E do lado direito, tem aqui o meu formulário de inscrição, que eu trouxe só para dar um exemplo mesmo, né? Ele tem aqui as perguntas e as imagens logo abaixo das perguntas, em desenho, motion graphic, bem colorido, e então a descrição da imagem logo a seguir. Sobre os encontros da oficina. A gente teve 4 encontros. Eu apresento aqui nesse slide 8, na parte superior direita, uma foto dos participantes. A gente está num gramado, todos olham para a câmera e sorriem. A gente teve esses 4 encontros. O encontro 1, a gente trabalhou com eu e o meu corpo, investigando práticas teatrais a partir das nossas possibilidades. O encontro 2 foi eu e o espaço, como que a gente se relaciona com o espaço em que a gente está. No 3, eu e a outra, como nos relacionamos todos, todas e todes, enquanto pessoas com deficiências e neurodivergências. E o encontro 3 e o encontro 4, eu e o todo, né? Então, como que a gente se relaciona numa esfera maior. A oficina, ela foi oferecida para turmas de até 10 participantes, todas pessoas adultas, mas daí ali no meio entrou um adolescente que foi acompanhado da mãe, que foi bem legal também. Os encontros tinham duração de 3 horas e ocorriam aos sábados. Foi bem legal, assim, a gente saiu da oficina muito empolgados, querendo manter o grupo e continuar investigando, e foi muito gostosas as reflexões que foram me surgindo ao longo do processo, né? E também, principalmente, assim, o conforto para mim, enquanto professora com deficiência, então, no meio de outras pessoas com deficiência e que me compreenderiam, sim, e eu ter que estar justificando as minhas dificuldades e também as minhas potências, assim. Foi muito bonito, acho que me modificou profundamente e surgiram reflexões que eu tento levar para o meu dia a dia e que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. A primeira delas veio da Prof. Geisa, do Prof. Felipe, dos meus orientadores, que eles sempre reforçavam para mim, quando eu começava a ficar nervosa: presuma a capacidade, estimule todos a tentar, porque todas as pessoas podem tentar, todas as pessoas são capazes disso. Eu tento levar isso para a escola onde eu estou agora, né? Quando um estudante fala, eu não consigo, prof. Eu falo, tenta. Não estou falando para te conseguir, eu estou falando para te tentar. E, nossa, me modificou muito. Obrigada, prof. A segunda reflexão é o quanto é importante eu ser realista quanto ao que eu consigo ou não fazer. Isso é muito importante para eu entender, né, me entender enquanto ali uma pessoa com deficiência e não ser autocapacitista comigo, de eu me respeitar. Se eu não exijo tanto do outro que está ali, por que eu exijo tanto de mim de performar a norma e me desgastar naquela relação com o outro? Estou exercitando ainda, prof. E a terceira e última reflexão que eu quero trazer para vocês é que não é preciso ser especialista em inclusão para praticar a inclusão. A gente só tem que começar e tentar a cada dia. Todo dia é dia de tentativa e a inclusão é uma tentativa eterna. E isso é bem reconfortante para mim. Eu sou só uma graduada em teatro. Eu não sou especialista em nada, eu não sou mestre em nada, mas eu estou tentando todo dia, com os alunos que eu tenho, ser inclusiva, tornar as minhas aulas acessíveis e prazerosas para que eles possam experienciar a arte teatral. Muito obrigada, gente.
Maravilha. Maravilha, Nath. Pronto, pronto. Vinha orientando, Isso aí, gente. A gente compartilha, né? Esses encontros é muito maravilhoso, né? Porque a gente vai aqui, ó, aprendendo e se encantando, né? Com as falas de vocês. Bom, agora eu vou chamar a professora Rosicléria Stivaletti Best. Aí vocês vão falar. A Sol não sabe alfabeto? Não, a Sol sabe alfabeto. Antes que a Geisa me critique, a Paulinha pediu para ficar por último. E eu Mas aí não seguiu a ordem alfabética. Não, tudo bem. Agora É bom variar. É isso. Essa linearidade na vida. Tinha que pegar um pedaço sol, né? Só isso. Rosicléria Stivaletti Best é pedagoga, professora do SEAD-UDESC, coordenadora do NAI da UDESC, doutoranda em educação da UDESC, membro do LED-UDESC, mulher, mãe de filha e filho com deficiências e muito mais, né? Já tá bem, já tá bom. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Claire, sou uma mulher branca, por sinal muito branca, cabelos, olhos, pele claros. Hoje visto um vestido azul, floral, colorido, nas cores da Geisa. Tá? Uso óculos. E um pouquinho do que a Sol falou, eu sou mãe de um filho surdo que já tem 37 anos. Eu entrei no mundo da inclusão há 37 anos, caí de paraquedas. E de uma filha adolescente que já vai fazer 16 anos esse final de mês. Meu Deus. E é autista. E que tem sido para nós o nosso maior desafio nesse momento da vida, maior do que a minha tese. Bom, eu sou doutoranda, eu sou professora da UDESC, mas eu sou doutoranda do PPGE-FAED e coordeno, nesse momento não, quem coordena agora é a Débora, mas eu coordeno interinamente, a Débora ela já ia gritar, né? Não, pode ficar. Eu coordeno o Núcleo de Acessibilidade Educacional, desde que ele foi instituído lá na UDESC, e surgiu dali uma necessidade de entender um pouco mais os núcleos, e a pesquisa começou por aí, eu adentrei ao projeto por aí. E, assim, no final do primeiro ano do doutorado, eu descobri que eu não tinha mais objeto de pesquisa, e isso foi ótimo, apesar do susto, porque me deu a liberdade de buscar um novo objeto de pesquisa. E o meu objeto, então, surgido, veio dos estudos da deficiência e dos estudos feministas. Pensar sobre esse lugar, esse locus da mulher com deficiência no espaço do ensino superior me instigava por N questões, mas principalmente por reconhecer nas estudantes que eu atendia, principalmente no começo de pandemia, as dificuldades do que era ser mulher num espaço extremamente machista, e agregando a isso a questão de ter no corpo alguma lesão. Então, o que as pessoas costumam falar de sobreposição, eu digo que são múltiplas. Eu acho que essas múltiplas opressões, elas fazem com que o sujeito mereça ser olhado de uma forma diferente. E aí eu me propus a isso, de uma forma, através de uma pesquisa. Como eu consegui fazer?
no meio do meu processo de doutoramento, me foi possível já ter trilhado uma caminhada com os estudos da deficiência e perceber que eu não sou uma mulher com deficiência. Eu vivo, meu lugar, meu locus é de mãe, a minha maternagem está muito vinculada à deficiência, como profissional eu estou vinculada à deficiência, como pesquisadora eu estou vinculada à deficiência, mas eu não tenho a deficiência no meu corpo, pelo menos não ainda. E para que eu pudesse falar com essa propriedade, me foi possível, e aí eu tenho inclusive aqui no grupo, algumas mulheres com deficiência que generosamente compuseram um grupo de apoio para o meu projeto de pesquisa. Então, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que todas as minhas produções são avaliadas por elas, tanto quanto pela minha orientadora, que é a Giovana Lunardi Mendes. São elas que dão o ok, são elas que questionam as palavras que eu coloco, são elas que me pontuam aquilo que eu não consegui vencer do meu capacitismo. E essa trajetória tem sido uma trajetória de, eu ouvindo os colegas falar anteriormente, de grande engrandecimento pessoal. Eu acho que a gente tem o privilégio, quando está na academia, de poder trazer algumas coisas da vida para cá. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de pesquisar no mundo, na forma que se tem hoje de pesquisa. E eu fiz isso lá no meu mestrado, né, em função das questões de sexualidade do meu filho surdo, e foi muito, muito bom, mas não chega ao mínimo do que tem sido esse processo de doutoramento agora. Minha pesquisa, então, tem um objetivo de compreender pela perspectiva das mulheres com deficiência como são representados os princípios da ética do cuidado e o capacitismo no ensino superior. Eu fiz 3 estudos. O primeiro deles, para dar uma olhada no que está sendo produzido e o que não foi produzido, tendo como foco mulheres com deficiência no ensino superior. O segundo deles, o segundo estudo eu fiz através de grupos focais, nós fizemos utilizando uma plataforma virtual, e foram 4 encontros, 2 grupos em horários alternados. Eu contei com 20 mulheres com deficiência, que são localizadas no Brasil. Foram encontros extremamente ricos. Já nesses encontros foi perceptível que tudo que eu tinha planejado para o terceiro estudo precisava ser revisto, porque nós alcançamos um nível de intimidade, de acesso, uma familiaridade nas conversas, que a perspectiva de fazer uma entrevista nua e crua me jogou num espaço em que não daria certo, né? Eu não queria mais que fosse daquele jeito. Então, generosamente, me caiu no colo a entrevista compreensiva do Kaufman, e eu descobri que a base teórica dessa proposição de entrevista tem uma familiaridade muito grande com os estudos da deficiência, tem uma familiaridade muito grande com pesquisar com da Márcia Moraes, conseguir linkar a forma de fazer a pesquisa, a fazer as entrevistas com a intimidade de acesso que foi desenvolvida durante os encontros focais. Então, já nos encontros focais foi possível utilizar alguns elementos dessa metodologia, e para o terceiro estudo, que foram entrevistas com 11 das 20 mulheres que participaram dos encontros focais, utilizando completamente a metodologia. Nesse caminhar todo, o grande desafio, e aqui já foi dito, e é bem bom a gente ficar no finalzinho da tarde, porque, como a professora Ilse falou, nós estamos o tempo todo nos agoniando pelo que nós não conseguimos, e quando a gente percebe que não deu conta, né, que poderia ter sido diferente. Esse buscar em nós como fazer diferente. Eu sou uma professora de quase 20 anos de UDESC, ou seja, já faz mais de 20 anos que eu faço pesquisa,
E todo esse tempo pesquisa extremamente positivista. Eu tinha um objeto de pesquisa. Hoje eu não tenho. Se você perguntar, você tem um objeto? Não. Eu tive participantes dessa pesquisa que eu ainda não descobri um termo para elas, porque nenhum deles que eu ouvi, que eu pensei, ainda se adequou para o nível de afetividade e intimidade que nós tivemos. Eu ainda estou procurando. Os artigos estão prontos, o segundo e o terceiro não foram para publicação, porque eu preciso desse termo ainda. Porque nem partícipes, nem companheiras como a generosamente Carlinha me ofereceu, ainda não agrega o valor e a textura que eu quero para esse termo, para descrever a vivência que nós tivemos. As pessoas costumam perguntar se nesse processo houve ruídos, né? Houve dificuldades, sempre. E as grandes, e eu posso dizer que a gente se exige muito, e para mim a grande dificuldade foi me vigiar o tempo inteiro para não recair naquele lugar de pesquisadora, né, que tenha o lugar ainda dentro da ciência positivista, da qual eu estava completamente acomodada por muito tempo. Então, assim, o que eu trago hoje para vocês não é os resultados, eu estou em reta final, acredito que meados de julho eu dependa. O que eu trago para vocês é a perspectiva de que se pode buscar metodologias diferenciadas. Eu encontrei a entrevista compreensiva, eu defendo, eu amei fazer, eu estou amando finalizar essa tese. Estou fazendo isso com prazer imenso. É claro que vão existir muitas coisas para minha banca por dentro. Professora Maripete, professora Geisa são banca e mais algumas colegas. Mas, assim, vou adorar poder rever esse texto quantas vezes forem necessárias, porque o prazer dos encontros, a afetividade que essa metodologia nos possibilitou, com certeza, fizeram com que esse processo fosse leve e fosse prazeroso. E é isso que eu tenho tentado agora no texto escrito fechar. Quero agradecer, eu cumpri o tempo, e dizer que quando chegar a hora a gente consegue compartilhar os resultados que são lindos também. Obrigada. Obrigada, professora Rose, Claire. Até muito estranho. A gente convive há tantos anos, né? Sim. Então, agora eu vou chamar a Paula, não pode, não. Não pode. Eu vou chamar a Paula para contar um pouquinho da pesquisa dela para a gente. Depois da Paula, a gente, então, vai abrir o bate-papo com todos. E, no final, tchan, 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 nós temos os livros do NED, do LED, né, para sortear aí para vocês. Tá? Pronto, agora que vocês querem acabar agora, né? Sim, Certinho. vou falar rapidinho. Paula Helena Lopes, docente dos cursos de Psicologia da Unisul, Campus Centro, Continente, Pedra Branca, e da Faculdade Sesusc, trabalha essa mulher, né? É doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, psicóloga pela Universidade do Vale do Itajaí, é pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, o NED, da UFSC, também é membro do Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional LAPE, da UFSC, e do Margens, Núcleo de Estudos, Modos de Vida, Família e Relações de Gênero. Desenvolve pesquisas nas temáticas gênero, feminismo, interseccionalidade, deficiência, maternidade, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Boa tarde, gente. Vou me autoescrever, então.
Eu sou uma mulher branca, cisgênero, sem deficiência. Tenho os cabelos agora mudados recentemente, todo mundo percebeu, castanhos, mais ou menos na altura do ombro. Eu uso óculos de grau arredondados, com cores vermelhas e azul, mais ou menos. Estou usando uma blusa preta, uma saia preta com alguns detalhes em branco, e eu vou descrever todas as minhas tatuagens para usar os 10 minutos. Não, gente, brincadeira. Eu tenho algumas tatuagens nos braços e na perna. Eu pedi para ficar por último, né? Porque eu acho que eu me sinto meio da casa. Em todos os outros eventos eu sempre fiz parte das organizações. Esse é o primeiro que não, porque, ajudando aqui o que a Sol disse, eu sou uma mulher cansada, que trabalha muito, né? Eu estou como professora aí com bastante horas em sala de aula. Eu sou mãe solo do Arthur, que tem 9 anos. Eu sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina e eu sou doutoranda em prorrogação. Então, se sensibilizar é sobre isso. Marivete, socorro, né? Então, eu estou terminando aqui, né? Eu teria que defender agora em junho, né? E aí eu prorroguei por mais um tempinho. Essa parte, para quem já fez doutorado, sabe que é bem desafiadora, então estou aí nesse processo. E eu vim falar um pouquinho, né, sobre a minha pesquisa de mestrado, na verdade, e vou puxar um pouquinho para de doutorado também, porque uma tem correlação com a outra. Eu, como a Sol disse, também pesquiso gênero e questões de raça a partir da noção de interseccionalidade. E esse é o tema do meu doutorado, né? As experiências intercruzadas relacionadas aos marcadores sociais de gênero, classe, raça, orientação sexual, deficiência. Então, isso foi o que me apareceu no mestrado. Eu comecei o mestrado pesquisando gestação e maternidade das mulheres com deficiência. Foi uma pesquisa que me abriu muito e fez com que eu enxergasse muitas coisas diferentes daquelas que, como a Claire falou, estão no campo da pesquisa. Então, aqui, dialogando com todas que já falaram, pensando uma perspectiva... Eu estou falando muito rápido, eu falo muito rápido, agora que eu lembrei. A perspectiva emancipatória e o pesquisar com e outras nuances de diálogos aí que eu fui construindo. Então, vai ser impossível falar só da pesquisa de mestrado sem tudo que eu já andei adiante aí com o doutorado. No mestrado, eu parti de uma ideia de entender como era o processo da experiência das mulheres com deficiência que foram mães, entendendo todos os atravessamentos de gênero que estavam entrecortados nisso, né? E vou trazer alguns principais dados assim dessa pesquisa que foram bastante significativos. Não daria para abordar tudo, mas uma das categorias que a gente pensou, e aí também na linha da interlocução, da conversa com as participantes da pesquisa, né? Que na verdade são as histórias delas, e então eu penso muito que eu fui, talvez, um espaço de diálogo, de organização disso, mas são histórias vividas, histórias reais sobre essa experiência. E o que a gente foi encontrando, assim, então, enquanto categoria, foi esse lugar do estigma, né? Muito fortemente ancorado na impossibilidade, na incapacidade de um corpo com deficiência de gestar. Essa foi a primeira grande marca das conversas e das construções. Todas elas, as 5 participantes da minha pesquisa, passaram por violências no contexto de saúde, no contexto da família, quando descobriram a gravidez, né? Então, a gente já tem aí um marcador muito forte sobre essa noção de que mulheres com deficiência não podem, que esse corpo ele é um corpo que não deveria ou que não pode gestar. Então, muito apareceu nessa narrativa, confirmando, né, o que a gente já tem na literatura sobre deficiência, que é essa ideia de assexualidade, essa ideia de que as mulheres com deficiência são mulheres que não são efetivamente mulheres no contexto social, né? Então, esse mito, ele apareceu muito na história dessas mulheres, fazendo um contraponto com a narrativa dos estudos de gênero, que é a maternidade compulsória, né? Então, esse foi um ponto que eu dialoguei bastante, e hoje já tem muitos outros trabalhos muito melhores, inclusive muito mais atuais, sobre essa relação da maternidade compulsória e da, na verdade, inviabilização das mulheres com deficiência nesse lugar.
Então, narrativas como eu não sou uma mulher completa, eu nunca pensei que eu poderia ser mãe, porque isso foi o tempo inteiro negado, né? Então, apareceram bastante aí. Paralelamente a isso, algo que também chamou atenção e que a Sol falou, e a Valéria também fala bastante, que é sobre as violências no contexto de saúde. Tá, mais devagar. Foram as violências no contexto de saúde, né? Todas relataram que as equipes de saúde, na hora do parto ou na assistência pré-natal, acabaram cometendo capacitismo, né? E violências relacionadas à experiência da deficiência. Então, isso me chamou muita atenção e até me aprofundei um pouco nesse sentido, pensando as políticas públicas de saúde para as mulheres com deficiência, e a gente encontra que não existe nada. Que bom que a Carla está aqui agora pensando em política de cuidado, e espero que a saúde também, né, abarque isso, porque, de fato, as vivências que a gente conversou e que a gente trocou eram extremamente dolorosas, assim. Para quem quiser acessar, na minha dissertação, eu coloco bastante trechos das narrativas que essas mulheres colocam, né? Coisas do tipo, vou dar um exemplo, assim, só para colocar, né? Na hora do parto, elas ouvirem da equipe de saúde que isso era um experimento e que isso não era, de fato, né, um parto normal, etc. e tal. Então, muitas violências nesse contexto da saúde e relacionados à violência obstétrica. Outro ponto... Tá? Não fui eu, gente. Ó, viu? É para eu parar de falar. Tá? Foi? Melhor? Voltou? Tá. E um último ponto para eu não ficar aqui, né, enfim, prolongando tanto a minha fala, pelos 10 minutos, o outro ponto foi relacionado à incapacidade do cuidado, né, que daí esse foi já passando da ideia de gestação e de parto, pensando o cuidado materno e esse lugar de um cuidado que está na sociedade extremamente vinculado à mulher, vinculado aos padrões narrativos de maternidade e etc. E todas elas relataram que a maternidade é muito possível, o cuidado é possível, só que não da forma como ele está disposto, centralizado, que faz com que as mulheres todas, mesmo as sem deficiência, percam aí autonomia, percam questões pessoais de si para se dedicar ao cuidado, né? E a gente foi identificando, então, que esse fazer materno, apesar de difícil no sentido da experiência da deficiência, não é uma impossibilidade, desde que a gente tenha uma noção e elas nomeiam como um cuidado compartilhado, um cuidado múltiplo. Então, esse foi um dos pontos onde eu mais trabalhei ali nas análises, que se a gente tiver uma ressignificação do que é o cuidado, né, o cuidado materno, e aí a gente teria até que mudar esse cuidado, né, uma troca do que se pensa na sociedade sobre o que é essa relação de cuidado, todas as mulheres têm condições de viver. Então, elas falam de adaptações razoáveis. Uma das coisas que me marcou muito foi de uma participante que era uma mulher cega, e ela fala que uma adaptação que ela fez foi que, para não colocar o dedo dentro da mamadeira, para saber quando tinha chegado o nível que ela tinha que colocar a fórmula, ela disse que ela criou, né? Ela pegou uma colher e ela entendia onde a colher dava. Então, são adaptações possíveis que são construídas nesse cuidado, que parecem, né, do nosso ponto de vista, coisas simples, mas que fazem toda a diferença numa experiência e que poderiam ser pensadas como políticas, como adaptações, como recursos, né? Fora a própria troca de cuidado com o pai, né, ou com a companheira, ou com a família que pudesse ser subsídio. E isso serve para todas as mulheres, né? Se a gente parar para pensar, todas nós precisamos, e aí a noção de interdependência foi algo que eu utilizei bastante na análise, para pensar que todo o resto é sobrecarga. Se não é nessa linha da interdependência, de um cuidado partilhado, fica realmente numa construção social de sobrecarga para as mulheres. Então, mais ou menos isso, assim, alguns pontos da dissertação. E aí, para a tese, eu fui entendendo que não basta pensar o fenômeno da gestação e da maternidade, do cuidado, sem que eu entenda a situação, o cenário onde se encontram outros marcadores. Então, a narrativa agora é entender as histórias de forma muito aberta, não só de sexualidade, de gestação, mas todas as experiências que as mulheres vivem na sociedade,
e que tem a ver com esses marcadores sociais que eu comentei. Então, aparece já muito, né, como a Carla e a Juliana também encontraram, a sexualidade como uma grande discussão, mas outras coisas também têm aparecido, como o acesso à escola, permeado muito por uma questão de classe social, tem aparecido os territórios, né, que o João também fala ali, tem aparecido muito essa experiência, e aí eu lembro muito do trabalho da Thaisa, né, que falava sobre a reabilitação baseada na comunidade, o quanto isso era lindo, inclusive, né, enfim. E é muito legal o quanto esses nossos estudos se encontram em todas as nossas pesquisas, em todas essas nossas produções, a gente tem produzido, e eu vejo isso como muito potente aqui no NED e no LED, né? O quanto a gente tem construído possibilidades de pensar não só a pesquisa, mas políticas e a própria experiência, né? De ser mulher com deficiência, de ser mulher negra na sociedade, como a gente tem ajudado a trazer essas construções de uma forma que não é contar a história do outro de um ponto de vista nosso, mas sim coletivo. E assim, eu encerro. Bom, agora eu quero... Fico aqui já? Fica. Eu quero chamar, então... Tá, Não? bate. Não, não é mesmo. Eu quero chamar, então, os palestrantes e as palestrantes para que venham aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Pegar as cadeiras. E dar os livros para frente. Fica aí. Não deu tempo? Josi, vem. Eu te dou. Mas você tá. Pode ser. Pode ser bandeira para lá tem mais gente. Você aqui, a Nath aqui, Mais falta. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Falta. Quantos? Eu sabia que eu era isso. Não falta ninguém? Não, deixa eu implorar. Não, mas eu não vou. Claro que não. Vou pegar aqui na ponta. Vem tirar. Gente, Chama mais aqui, você vai tirar As fotos, né? As fotos do Sim, o sorteio tem outra bicicleta. Eu sabia que estava faltando uma pessoa. O laço. Tá com segura aqui. vai, Paulo. Então vou ficar aqui de pé bem. Só vou Eu quero essa foto. Bom, nós temos agora, deixa eu ver que horas são. Um pouquinho. 6h15. Então, nós temos 15 minutos para o debate, né? Nossa, roda de conversa, então, para o nosso bate-papo, né? Ninguém vai debater com ninguém, nós vamos papear mesmo, né? Então, fica aberta a palavra para quem quiser fazer as perguntas. Todo mundo cansado. Só para dizer que a gente é maravilhosa, tá bom, já. Vocês podem também, entre vocês, fazerem perguntas, tá? A gente conversa, um bate-papo. Não temos Ninguém vai. Por favor. Por favor. Vem.
Acho que aí já funciona, só. Ali já funcionava. Não sei. Boa noite. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas é mais um adendo em relação à pesquisa da Josiane. Eu sou trabalhadora do SUAS também, trabalho só que na Baixa Universidade, trabalho no CRAS. E uma coisa que acontece, que também não é muito falado, é em relação a quando a pessoa passa no concurso e ela é uma pessoa com deficiência, e ela entra e tem zero acessibilidade no local. Eu entrei faz 1 ano, passei em primeiro lugar na vaga do PCD, e desde então, todas as adaptações necessárias que eu fiz o pedido simplesmente não foram concedidas. Nunca me perguntaram se eu precisava de alguma coisa, na verdade, eu tentei ir atrás, mas essa relação também com os usuários é muito complicada, porque não tem acessibilidade para ninguém lá dentro também. Uma pessoa surda chega lá e ela não consegue ser atendida. E não tem o que fazer, não tem um intérprete que possa se deslocar, não tem nada. E pensar isso no âmbito da assistência social é muito complexo, porque eu acho que é um dos serviços que mais atende pessoas com deficiência. Tem um serviço específico e não... Daí, a minha dúvida seria mais em relação a se na tua pesquisa tem alguma trabalhadora no CEPRED que seja pessoa com deficiência? Não. Então, também não é algo que daria para ser incluído na pesquisa. Mas então, tá. Muito obrigada. Mas é um tema fundamental. Inclusive, tem uma estagiária nossa que ela é estudante de serviço social aqui na UFSC, e a pesquisa dela vai ser sobre acessibilidade no CRAS, porque não tem, é basicamente sobre isso, sobre essa relação. Como é pensado as políticas públicas para acesso, mas não é pensado para permanência. E eu acho que conversa muito com as políticas públicas de cuidado. Posso falar de novo? Fala de novo. Vou falar de novo aqui com nossa aula. O comentário que Andressa, comentário que a Andressa traz, assim, é de pensar as políticas públicas, né, as reservas de vagas, né, pensando aí concurso público, até mesmo acesso ao ensino superior, que são destinados, são reservados para as pessoas com deficiência, mas não existem políticas de permanência para essas pessoas nesses espaços, né? Isso foi uma luta quase que o ano inteiro, ano passado, para pensar conseguir permanecer na universidade. Eu estou fazendo mestrado agora. E também conversa muito com a proposta que a Carla coloca, né, sobre políticas públicas de cuidado, né, de pensar essa dinâmica do cuidado a partir da permanência do depois, né, o que vem depois, né, não nos resta só a reserva de vagas, né, e pensar outra coisa para além disso. Ajuda. Andressa, agradeço, né, a tua contribuição. De fato, eu entrevistei seis psicólogas, né, então também não é uma amostra muito grande, até porque por esse serviço não existia em tantos municípios, mas nenhuma delas era pessoa com deficiência. Porém, elas trouxeram a questão da acessibilidade como um desafio também para a atuação, bem nesse sentido de não ter acesso a libras, de ter muitas barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais também, e aí como uma possibilidade, elas trouxeram de, né, produzir uma prática mais emancipadora, elas trouxeram a questão do controle social. Então, teve uma que trouxe um exemplo de que no CREAS, onde ela trabalhava, era um prédio novo, que foi construído com recursos públicos, né, obviamente, e quando eles fizeram a mudança, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência foi lá fiscalizar, eles já tinham mudado, e eles saíram
para poder tornar o prédio acessível, porque nem o prédio era acessível. E aí, ainda que o prédio tenha se tornado acessível pela intervenção do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, ainda existem as barreiras da rua para chegar, né, do ponto de ônibus até o serviço. Então, isso elas apontaram também, né? E aí isso revela claramente, né, uma questão estrutural, né? Enfim. Mas alguém quer comentar? Vou passar para a Valéria. Oi. Eu não vou conseguir transformar ainda isso em frase, eu acho. Eu fui anotando palavras ao longo do dia inteiro que poderiam, no final do dia, ampliar, densificar, complementar o que a gente vem discutindo sobre várias nomeações das pesquisas daqui, né? Então, a gente escutou pesquisa libertadora, pesquisa emancipatória, pesquisa decolonial, autismo em primeira pessoa, que é como a gente tem chamado a rede Traduzir-se. A gente escutou recém num evento que é do LED, pesquisa contracolonial, e esse aí dá uma balançada nas outras todas, né? Várias outras palavrinhas, vários outros nomes tentaram metodologicamente ou epistemologicamente, essa palavra é bonita, né? Como a gente constrói conhecimento, como a gente se coloca em campo, tentaram também nomear o como isso está acontecendo. Aí eu anotei pesquisar com companheiras de pesquisa, a voz do outro, mas o outro, isso é importante também. O contracolonial está falando isso. Defissa, aleijada, entrevista compreensiva, acho que foi agora uma das últimas. Na antropologia, desde os anos 70, mais ou menos, né, quando surgem as políticas da diferença, o dar voz ao outro ficou completamente egocêntrico, né? Metido, narcisista, não me patologizei completamente, porque ninguém dá voz a ninguém. E eu acho que o desafio que a gente pode levar, e eu sei que a Sol está fazendo isso, porque eu futriquei, e ela está mapeando pesquisas emancipatórias, ou vai mapear. E eu acho que é urgente, a gente tem muita responsabilidade, muita responsabilidade, principalmente me colocando como pessoa sem deficiência, no conceito do modelo social de deficiência, de encontrar barreiras, né? Então, não encontrei essas barreiras. A responsabilidade de como a gente está usando essas palavras, do uso político dessas palavras. E também, enquanto não temos, né, as políticas de cotas mudaram muito, já o cenário universitário, mas enquanto a gente não tem pesquisas contracoloniais, ou seja, a moça indígena, que eu esqueci o nome que usou essa palavra, Geni Nunes. E realmente estão sendo feitas por pessoas com deficiência em quantidade, em densidade, a ponto da gente poder, né, de fato, estar se informando pesquisadamente sobre essas pesquisas através de experiências encarnadas de pesquisa, né? Da gente pensar com muito cuidado esses termos, porque a gente pode cair facilmente do eu estou emancipando, eu estou dando o lugar para a primeira pessoa. Por outro lado, a responsabilidade é a gente saber que a gente está nesse lugar de poder. Então, o que eu faço com ele? Então, eu vou convidar pessoas que têm propriedade com deficiência, propriedade sobre tal assunto, a irem falar comigo, a escreverem comigo, pesquisarem comigo. A Márcia Marques ficou muito famosa, né? Essa coisa de pesquisar com, porque, tipo, não tem termo mais simples, mais denso para falar o que a gente quer falar.
E a última coisa da antropologia que pergunta, mas como é que faz a etnografia? Né? Desde que eu entrei para a graduação lá, início dos anos 90, a Cláudia Fonseca, que é uma antropóloga que eu amo, ela diz, não tem como é que faz etnografia. Tu mergulha na etnografia. Uma boa etnografia é uma etnografia de um antropólogo informado etnograficamente. Vai ler muitas etnografias. Tu vai compartilhar achados etnográficos. E aí eu fiquei pensando nesse encontro, como é que faz pesquisa com pessoas com deficiência, né? Se tornando devidamente informado. Acabei de inventar. Devidamente informado, né? Porque em vários momentos a gente presenciou aqui pessoas que mergulharam, que se abriram, que se deixaram afetar, que construíram redes de afeto, que construíram redes de coprodução, de colaboração. Na antropologia, a gente usa interlocutores há algum tempo já. Só mais uma palavrinha, então, né, para botar no vocabulário, que também não sei se vai servir, porque não é só uma interlocução. Então, não temos ainda, que bom, senão tá alguma coisa nova sendo feita. É um pouco isso. Não, eu só ia comentar. Só vira fala depois, ela fala depois e fala junto. Só para complementar, assim, é uma experiência que eu tive no mês passado sobre o termo. Qual o termo? Assim, já desde 2009 ou muito antes, tá? Eu sou, assim, da época do Orkut. Tá? Somos. Quem não é, inclusive, não fala. Então, tá. Com o surgimento dos primeiros surdos que utilizam a língua portuguesa, dos primeiros implantados, uma grande amiga de São Paulo começou. Ela não é da academia. Vamos mostrar o nosso perfil. Um grupo de pessoas envia a tua foto. Vamos fazer uma capa. Perfil do surdo organizado. Em menos de 6 ou 4 dias, mais de 700 capas. Foi de uma forma orgânica, foi de uma forma natural. Então, primeiro começou o perfil, depois alinhado, e foi. E é desta forma que nós, pessoas com deficiência, oferecemos, mostramos, tá? E qual foi a minha primeira surpresa com o reconhecimento das 14 identidades surdas. Eu não vou dizer todos, porque eu não sou, não tenho conhecimento. E a apresentação de quanto é importante mostrar essa diversidade, essa pluralidade das pessoas com deficiência. Porque não podemos mais, assim, classificar as pessoas do espectro autista, surdos, pessoas que utilizam cadeira de rodas, e como se fosse um bolo de receita. É a minha. E eu queria saber qual foi a posição, como é que vocês iniciaram essa apresentação dos surdos que ouvem, surdos que na academia.
Então, vou passar para a professora Rosicléia para concluir aí a fala do comentário da Valéria, e daí eu passo para vocês um minutinho, né, para responder a colega e finalizando. Não, na verdade, eu só ia dizer que eu tenho entendido que é um grande desafio, né? Eu acho que por isso que instiga tanto. Buscar palavras que contemplem. Na academia, a gente usa muitas palavras e reutiliza palavras e dá novos significados. Uma coisa que a gente não aprendeu a fazer, e eu acho que é aí que está a dificuldade, é por isso que eu estou com... Para mim, assim, eu não tenho problema com as palavras. Eu tenho uma facilidade grande com as palavras. Mas porque essa palavra ela precisa ter uma conotação emocional, afetiva muito grande. E aí eu não acho. Porque nada do que... então, assim, nada do que se conhece normalmente, que se utilizaria em pesquisa, sem chance, né? As proposições novas, eu ainda acho que não tem essa afetuosidade toda. Então, assim, vai aparecer. Eu ainda tenho 1 mês e meio, vai aparecer. Mas eu acho que esse é um dos nossos desafios, sabe? É você pensar dentro da academia de uma forma diferente, né? Que extrapole a questão da cientificidade para além e que incorpore o humano com todas as suas emoções, né? Deixa eu fazer tem que soltar aí. Eu acho que pegando uma deixa também desse que a Valéria traz, que a Claire comenta, né? Talvez é mais do que o termo, talvez a gente se apegue muito às palavras, e é sobre isso, né? Como a gente faz, como a gente conta, como a gente escreve, com quem a gente escreve, né? Então, até a gente tem vivido um pouco isso. Minha pesquisa ela teve que ser prorrogada porque eu estou escrevendo conto. E esse escrever como ele dá muito trabalho, porque, tipo, eu escrevo, eu devolvo, a pessoa pensa, volta, a gente discute. Então, são muitas conversas. Eu não falo em entrevista, eu falo em conversas, porque eu me coloco nessas conversas, implicada, afetada, né? E aí, essa escrita, ela vai se produzindo conjuntamente, a ponto de eu querer colocar o nome das pessoas na produção escrita, porque não é só meu, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. O termo é importante, sim, mas também de que forma a gente constrói as nossas pesquisas, como que a gente ocupa esse espaço não ocupando. Eu falava antes acho que para Mari, né? Tipo, nós da psicologia, a gente precisa trazer discussões para além do mais do mesmo que a gente já faz em psicologia, né? Falar, tipo, psicanálise, existencialismo. O que isso tem agora com a discussão da deficiência, com os outros espaços? Então, a gente está num momento, penso eu, que é de derrubar tudo que a gente já tem e trazer coisas novas. É claro que não jogando fora, mas pensando em como fazer hoje de um outro jeito, como. Acho que como tu traz, né? O como ele diz muito. Não à toa a gente vai pensar nesse pesquisar com, aqui no NED, pelo menos, né? Como o grande divisor de águas porque a gente vinha fazendo até então em pesquisa, né? Acho que vai de encontro com a Claire, que coloca, né, João falando, João Avelino. Eu fico pensando, desde o momento em que eu me inseri a pensar, a organizar o mundo a partir também daquilo que eu dou conta de fazer e das minhas limitações, né? Porque o tempo inteiro a gente ficar questionando se o outro está agindo da forma que ele está agindo, porque é do interesse dele viver essa vida, experienciar essa vida, conhecer o meu modo de vida comigo, porque eu sou uma pessoa surda, ou então ele está apenas performando algo por algum interesse, enfim, aí a paranoia sobe, né? Aí quem é da psicanálise aí vai saber isso, enfim, né? Coisas desse sentido. Mas é bastante interessante pensar essa diferença, pelo menos para mim, assim, experienciar tudo isso, porque quando eu estou em contato com a diferença do outro, seja pela sexualidade, orientação afetiva, seja pela dinâmica de vulnerabilidade socioeconômica, seja pela deficiência, enfim, qualquer condição, que mesmo que seja muito parecida com a minha, e que não é a minha, pela singularidade que a gente tem, isso me mobiliza. E eu sempre gosto de pensar que a mobilização traz uma mudança muito interessante transforma de algum modo. Você já não é mais o mesmo a partir do contato com essa informação.
E aí eu acho que eu sou bastante menina risonha que sonha na minha pesquisa, porque eu gostaria muito de que a minha pesquisa tivesse, de fato, eu acho que esqueci a palavra, né, capilaridade, assim, que não chegasse apenas na academia. E, na verdade, eu nem quero que fique só na academia. Assim. Para mim, é muito mais bonito, muito mais interessante que a gente chegasse com isso, com esses escritos em outros lugares. E falar assim, poxa vida, eu não tive contato, talvez pode ser que vamos acreditar que as pessoas possam não ter oportunidade de ter contato com uma pessoa com deficiência. Meio difícil cair nessa, mas nessa lógica neoliberal a gente alguém acredita. Mas aí que se possa debruçar com suas leituras, com esses escritos e dar conta de uma transformação, pelo menos mínima, que seja. Acho que deve comentários, acho que não tem nada a acrescentar, só corroboro com as palavras, discorrer as palavras anteriormente, não tenho nada a acrescentar. Então, passando para dar tchau. Tá bom, gente, é isso. Valeu. Só se despeça um pouco. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada. Então, tá. Marivete. Nossa, foi criança, que é o momento da gente. Assim, só agradecer a todas as pessoas que prestigiaram esse evento e que ajudaram também a fazer o evento acontecer. Eu não vou... Oi? Ai, desculpa. Aqui, ó. Tá. Então, vou começar novamente. Então, bota um pouquinho disso. Isso, sim. Assim, eu só quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco hoje e principalmente as pessoas que ajudaram a fazer esse evento acontecer. Né? Se dependesse somente de mim, da Geisa, da Sol, com certeza o evento não teria acontecido. Então, uma gratidão muito grande nossa a toda a equipe da Comissão de Acessibilidade, a toda a equipe da comissão organizadora, composta, assim, por estudantes, né, e por integrantes do NED, que se dispuseram, né, a colaborar nessa proposta em todas as etapas, assim, desde o início do planejamento, a execução. Então, assim, gratidão para todas e todos e todas, né? Gratidão a vocês também, né? Agradecer por estarem aqui, pelos debates, né? Pela presença e enfim, né? Todo mundo que em alguma medida contribuiu com este evento, no seu planejamento, na sua execução, ou também com as palestras que foram, né, que trouxeram contribuições muito importantes para a gente pensar pesquisa emancipatória e práticas emancipatórias com as pessoas com deficiência, como temos discutido com as nossas parceiras, a Márcia Moraes, que foi citada aqui, né, e com toda a equipe do NED, do LED, da UNSPAMPA, da Western University, né? Então é isso, gente. Obrigada. Bom, obrigada, então, eu desfaço a mesa e agradeço. Faça bolsa. Como é que é? Jesus faz assim? Esse. Gente, despede aqui dessa pessoa. Pega o notebook, mostra a mesa. Bom, tá rolando uma foto. Agora é foto só, né? Então eu vou encerrar. Vou liberar a Bárbara e daí nós vamos para o sorteio dos livros. E acho que vai tudo bem fechando, então a gente vai realmente conseguir encerrar. Exatamente. Vamos